Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à TV Decision. É um prazer receber vocês mais uma vez, nossa segunda rodada de debate sobre o tema da Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente sobre esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, né? Uma série de incertezas, mas, como eu disse na nossa primeira rodada, são incertezas, desafios, mas também oportunidades. Uma delas é justamente de avaliar como que esses processos estão evoluindo dentro das organizações, como que vocês estão lidando com tudo isso ao mesmo tempo, e poder compartilhar essas experiências, essas visões, e com isso contribuir para que a gente consiga, né, depois de toda essa crise, ter realmente aí lições positivas aprendidas. Então, agradeço, espero que vocês continuem aqui conosco, nosso canal vai estar o tempo inteiro aí aberto, semanalmente, com programas, painéis, mesas redondas, entrevistas, debatendo o tema. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a presença de dois especialistas, que acredito que vocês conheçam, e com eles e com vocês, obviamente, nós vamos tocar aqui esse tema, e eu gostaria que vocês enviassem, né? Como sempre, vocês sabem que eu gosto muito de contar com a participação de vocês, que vocês me enviem perguntas e comentários ao longo desse nosso bate-papo, para que a gente possa tornar mais interessante ainda essa nossa conversa aqui nessa tarde. Eu gostaria de apresentar para vocês e gostaria que eles também se apresentassem, detalhassem um pouquinho a atuação deles. Em primeiro lugar, quero apresentar o Arthur Sabá. Arthur, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por atender aí mais uma vez o nosso convite. Você tem acompanhado bastante aí o nosso trabalho, o Security Leaders, né, e toda a nossa... Esse ano estamos fazendo remotamente, né? Tínhamos a previsão de estar juntos em Brasília, né, no Security Leaders Brasília, mas estamos tendo a oportunidade de estar hoje aqui conversando. Eu gostaria que você desse aí, falasse um pouquinho aí, se apresentasse, desse suas boas-vindas aí também a todo esse pessoal que está conosco aí, nos acompanhando na plateia virtual. Perfeito, muito obrigado, Graça, obrigado, Sérgio, obrigado a toda a equipe que está promovendo esse painel maravilhoso, né? Agradecer a todos aqueles que nos acompanham, né? E tenho certeza que vai ser algo que vai nos enriquecer bastante. Os temas são muito atuais e uma vez, no início desse ano, eu disse que esse é o ano da LGPD e aí acabou vindo a Covid, né? Felizmente. Mas acho que a LGPD continua estando em pauta e continua muito em voga. Aqui no GSI nós temos pensado muito isso, estamos trabalhando junto com outros órgãos da presidência para poder elucidar algumas questões e sempre no espírito colaborativo, né? A ideia é essa. Então, agradecer. Muito obrigado, Graça. Só para complementar, Arthur, você está como assessor militar no DSI e no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, não é isso? Exatamente, no Departamento de Segurança da Informação, que pertence ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tá ótimo, tá ótimo. Quero convidar agora também para dar um alô para vocês e se apresentar, apesar de que vocês, acredito que também a maioria conheça, Vitor Sena. Obrigada, Vitor, por estar com a gente aí mais uma vez. Boa tarde, Graça. Boa tarde a toda a audiência da TV Decision. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né, nesse fórum. Um abraço aí para o Arthur também, colega aí do painel. Obrigado. Bom, sou Vitor Sena, sou o CISO, né, sou o Head Global de Segurança da Informação da Gerdau. Gerdau é uma empresa metalúrgica, uma empresa que produz aço, né, uma empresa nacional, aí presente em 10 países nas Américas. E eu estou aqui já há praticamente 2 anos, né, mas estou no mercado de segurança da informação há quase 21 anos. Né? Esse ano eu faço 21 anos de carreira em segurança da informação, vendo todas essas evoluções dos desafios, das ameaças e do que a gente tem que fazer para manter nosso lado corporativo protegido, né, dessas ameaças, e agora com também essa questão de LGPD, né, da LGPD para a proteção de dados pessoais. Isso está sendo conduzido aqui na Gerdau pelo meu time, pela minha equipe. Então, estou à disposição. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, estamos aí para discutir esse assunto, né, com os colegas. Prazer novamente estar com vocês. Obrigado. Muito bom, Vitor. Muito bom, Arthur. Obrigada. Bem, nós vamos começar justamente no ponto em que a gente questionou, né, no nosso tema principal, quem perde e quem ganha com essa prorrogação.
E, justamente nesse ponto, quem perde, quem ganha, eu quero avaliar, primeiramente com o Arthur, o impacto dessa indefinição sob o ponto de vista de governo. Mas antes de você falar, Arthur, vamos só rapidamente colocar todo mundo aí na mesma página, né? Vocês estão acompanhando as idas e vindas dessa questão da prorrogação. Sim. No nosso último debate, nós falamos, inclusive, sobre a nota técnica do Ministério Público Federal, que ameaçou aí, ou foi, né, pelo menos avaliada se seria suficiente para provocar uma reviravolta no processo, porque quando o Senado aprovou a PL que sugere a prorrogação, muitos disseram a Câmara vai só carimbar, né? Já está praticamente certo. Aí a OAB se manifestou, o Ministério Público e outros setores. Arthur, na sua avaliação, o impacto dessa indefinição, qual é efetivamente, na sua opinião, o respaldo disso em termos de governo? Bem, Graça, bem, meus pré-claros e queridos, né, ouvintes e assistentes, o que acontece? Eu não posso falar exatamente em nome do governo, mas posso falar das sinalizações que nós temos tido aqui no governo sobre isso. Então, qual a sinalização? É que a intenção do governo não é que seja postergada a entrada em vigor da LGPD. Não é. Isso é definitivo. O que acontece é que é claro que a crise provocada em todos os setores da atividade mundial, uma crise mundial provocada pela Covid-19, ele veio a alterar o planejamento governamental de vários países. E com o nosso não foi diferente. Nós, graças a Deus, não temos o mesmo número de vítimas que tem outros países que estão em situação muito mais séria, mas nós também fomos afetados duramente. Então, o que acontece? Após o Senado aprovar, primeiro momento, né, o PL 1179, né, como você disse, Graça, ele traz uma série de abordagens legais que não são exatamente sobre a LGPD, reservando para a LGPD, né, a postergação de 1 ano e mais um pouco para a entrada das sanções. O que acontece? Eu acredito que não é também da vontade de vários parlamentares na Câmara dos Deputados que seja postergada a entrada em vigor da LGPD. Existe uma corrente que nós sabemos muito forte em favor da entrada em vigor já em agosto de 2020. Agora, claro que existem pressões para que sejam postergados, né? Existem também, como exemplo, já conversei com alguns executivos aqui de algumas empresas aqui no Distrito Federal e eles estão divididos. Uns acreditam que seria melhor realmente ter um pouco mais de tempo, outros não, outros que já se prepararam primeiramente, acho que é melhor entrar agora em vigor, né? Mas eu acredito que a Câmara, apesar de tudo isso que nós colocamos aqui, devido exatamente a esse clamor que está sendo provocado pela Covid-19, acredito que a Câmara irá realmente aprovar o PL 1179 irá aprovar a postergação para 1º de janeiro de 2021. Vitor, enquanto Brasília, enquanto governo, enquanto Senado, enquanto a Câmara e uma série de órgãos, Ministério Público, OAB, se manifestam, vocês que estão no front, trabalhando, tocando aí a segurança e tecnologia, enfim, demandam, né, na verdade, ou clamam por definições. Então, sendo bastante direta, qual é o impacto no dia a dia, num cenário como esse de crise, esse tipo de indefinição em relação à entrada em vigor de uma lei de tamanha importância? Olha, Graça, eu vou dividir minha resposta em 2 partes. Tá? Primeiro ponto, eu tenho um posicionamento pessoal que eu sou contrário à segurança by compliance. Então, do ponto de vista de segurança da informação, tudo que deve ser feito contra segurança deveria ser feito independente de uma força de lei. Isso eu tenho falado em outros fóruns, até com vocês, a respeito dessa mesma posição que eu tenho. Tá? Porém, a lei ela não trata somente uma questão de segurança da informação. Ela trata questões de direito dos cidadãos. Né?
que são muito bem colocados, né, que combatem ali abuso do uso de dados, né, uma série de questões relacionadas ao dado pessoal de pessoas naturais comuns. Tá? Então, por esse aspecto, eu enxergo de forma negativa a postergação, tá? Porque é uma questão de direito, que eu também tenho minha porção de direitos, né, em relação à sociedade, que estão sendo postergados, né, o enforcement legal desses direitos. Né? Do ponto de vista corporativo, isso vai ter impacto de acordo com o nível de maturidade que cada empresa estava tratando o tema. Existem empresas que já estão mais avançadas nos projetos de adequação e de conformidade, eu acredito que serão um pouco impactadas, e existem empresas que não estavam tão avançadas nesse assunto, né, e que estão sendo impactadas por um cenário de impacto econômico, ou até mesmo porque as operações estão em marcha reduzida, né, que eles vão ter um fôlego a mais para poder se preparar. Então, é difícil a gente tomar uma decisão baseada só num cenário. Tá? Então, num resumo, como segurança da informação, eu acho que isso não indifere, porque a gente tem que tratar a segurança da informação em todos os aspectos, independente de uma força legal. Né? O seu propósito é proteger dados, proteger informação, garantir confidencialidade, que agora está muito vinculado com a questão de privacidade, né? E dos outros pilares de segurança de maneira geral. Né? Do ponto de vista de compliance, eu acho que você vai ter ali mais um fôlego, né? E isso está relacionado com a questão da crise, do momento que o país está vivendo. E também depende do cenário que cada empresa está posicionada. Se quem está mais avançado vai ser menos impactado, quem está menos avançado vai ter mais um fôlego para poder trabalhar de maneira mais tranquila, né? E talvez até com mais restrição de orçamento, que são coisas que vão acabar acontecendo também, vai ser benéfico. Então, eu te diria que a minha resposta depende. Tá, mas só para enfatizar, e nós já estamos agora com a presença do Gustavo, já vou trazer o Gustavo aqui para acompanhar aqui o nosso debate, mas só para complementar a colocação do Vitor, quando você falou, Vitor, sobre dois aspectos, né, você me respondeu dizendo, eu, como pessoa, individualmente, eu não gostaria, né, eu acho que é importante, o mais rápido possível, termos uma lei que proteja a privacidade das pessoas e dos cidadãos, ok. Né? Do ponto de vista de segurança, você foi claro, para segurança, para quem tem um projeto de segurança, para quem já tem toda uma estratégia de compliance e governança, obviamente que o caminho segue, né? O curso ele continua. Mas foi interessante quando você colocou essa questão de que depende um pouco também do qual a maturidade, o quanto cada empresa avançou no projeto em si, né? Então, nesse ponto, eu queria que você falasse um pouquinho, só para complementar. Você acha que, por exemplo, para uma empresa que avançou, mas que não está no nível de maturidade muito grande, que agora está tendo que olhar e pensar, bom, eu tenho que olhar para a crise, talvez fazer alguns investimentos, porque essa crise parece que vai demorar mais um pouquinho, mas também tinha aqui um organograma, investimentos programados para a LGPD. Para esse caso, você acha que tem um impacto? Tem, porque muitas dessas empresas estão redirecionando esses investimentos, né, esse dinheiro que não foi gasto até o momento, que estava programado não só para o projeto da LGPD, mas para vários outros projetos. Essas empresas estão repensando, né, o que fazer com esse budget, com essa verba, né, porque tem situações que, inclusive, são direcionadas à segurança de integridade das pessoas, né, ações para trazerem a retomada das operações com segurança, né, com distanciamento, com ações de higienização e coisas do tipo. Então, eu acredito que sim. E tem um fator, Graça, que eu não comentei, e eu assisti o debate relacionado à LGPD com os advogados, né, essa semana, e é um ponto muito relevante, que é o seguinte, se a LGPD entra sem a constituição da Agência Nacional de Proteção de Dados, isso pode não ser um cenário tão positivo, né? Porque fica dá margem a interpretações difusas sobre a lei, onde o Ministério Público, PROCON, todos vão arbitrar sobre essa lei sem uma orientação de uma agência especializada, uma agência que determine as regras e as premissas, né? Isso. Então, a gente também tem esse caso. E eu acho que um pouco do governo também pensar em protelar essa vigência também seja para que eles tenham fôlego para constituir a agência e colocar isso de forma mais organizada. Perfeito, perfeito.
que tenha uma autoridade efetiva. Bem, nós já estamos agora com a participação do Gustavo. Gustavo, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo na TV Decision. Eu vou trazer o Gustavo para o nosso time, para continuar participando aqui com a gente, para dar andamento aqui às discussões. Obrigada, Gustavo, por estar aqui agora conosco. Está me ouvindo bem? Está tudo ok aí? Ouço vocês super bem. Boa tarde, Arthur, Graça, Vitor, Roberto e demais pessoas aí que gentilmente estão gastando aí um tempinho na sexta-feira à tarde para estar conosco, entender um pouco mais esse cenário. Me desculpe pelo atraso, tive um problema de conexão aqui de internet. Eu estou trabalhando... Compreendemos perfeitamente. E eu estou em casa, enfim, 80% da empresa que eu trabalho está em casa. Então, a gente está tendo aí que se ajustar a uma nova realidade. Conseguir, se não na totalidade... Diga. Antes de qualquer coisa, Gustavo, queria que você se apresentasse aí para o nosso público, né? Perfeito. Eu falei que você estaria aqui fazendo... Cada um está desempenhando um papel aqui, né? O Arthur está falando bastante aí, está de Brasília, então, inevitavelmente, a gente vai perguntar e tentar, né, ouvi-lo, né, sobre todo esse lado. O Vitor aí como CISO, e você é o nosso DPO aqui no nosso bate-papo, está representando essa comunidade que também tem vários DPOs aí nos acompanhando pela internet. Queria só que você rapidamente fizesse a sua apresentação também para a nossa plateia. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a você, Graça, TV Decision, Security Leaders, conteúdo editorial, enfim. Prazer estar aqui mais uma vez em mais um evento seu. Seus eventos são sempre muito bons. Bom, sou advogado de formação, conheço as pessoas que estavam no comentário que o Vitor fez aí do evento anterior, o Fabrício, o Renato Apsiblum, enfim, são pessoas do meu convívio, do meu contato. Estou, sim, tocando um programa de adequação dentro da Whirlpool. Whirlpool, enfim, é dona da Brastemp, da Consul, da KitchenAid. Acho que boa parte das pessoas deve conhecer. Toco esse projeto a 4 mãos com um par de segurança da informação, né? Nós não temos ainda um DPO definido no Brasil, mas por sermos uma estrutura global, nós temos um Chief Privacy Officer global, que reporta aí para um CISO global e que reporta para um CIO. Nós temos uma DPO na Europa. Enfim, estou com um papel de DPO interino até que a empresa, eu e meu par, até que a empresa tome a decisão de que forma ela vai seguir. Nós já estamos tocando um programa, estamos aí do meio para o final dele, estamos até que bem avançados com relação a tudo que está acontecendo. E, enfim, esse sou eu e sou entusiasta em tecnologia, adoro o assunto. Muito bom. E tento aí, junto com o conhecimento jurídico, cada vez mais interagir, trocar e aprender, porque é um dos assuntos do momento. Se não fosse a Covid, ia estar com isolamento social a todo vapor. Verdade. A gente antes tinha apenas 1 ou 2 projetos de lei pedindo a prorrogação, um de um congressista do Mato Grosso, o outro agora eu não me lembro, enfim, mas era uma questão ainda incipiente, mas que tomou corpo e voltou a tomar calor por conta dos últimos acontecimentos. E só já de antemão ouvi o Vitor alguns comentários dele e concordo praticamente com tudo que ele falou aqui. E vou tentar, dentro das possibilidades, dar aí a minha visão, claro. Isso, desculpe só te interromper para explicar também, às vezes as pessoas vão se conectando aí, né? Eu sempre vou recebendo aqui da minha equipe na retaguarda, que sempre estão entrando aí pessoas no nosso programa. Nós tivemos aqui já a visão do Arthur sobre o impacto de uma eventual prorrogação do ponto de vista de governo e a própria opinião pessoal dele. Ouvimos também o Vitor representando aí todo esse grupo de segurança. E para você, Gustavo, fica então essa pergunta que eu fiz diretamente para todos eles. Você, que como um DPO interino, como você colocou, qual o impacto que você vê na indefinição, que é o que a gente está vivendo hoje? A gente não sabe se vai ser prorrogada, se não vai ser, existem indícios, apostas, mas qual é o impacto da indefinição?
Antes de mais nada, eu queria colocar uma informação que eu não sei se é de conhecimento de todos. O vacatio legis, ou seja, o período de aprovação, de adaptação que a LGPD tem, é o maior período na história do Brasil que uma lei já teve. Nunca, lei nenhuma do Brasil teve um prazo de 2 anos para ser adaptada à realidade das empresas, das instituições, das bancas de advocacia, das escolas, dos escritórios, ou seja, todo mundo tem que se adaptar. Mas, assim, nunca houve um prazo tão grande quanto esse. E um prazo esse, lembrando, similar ao prazo da GDPR na Europa aí de 2016 a 2018, né? Então, já foi um prazo grande. A gente tem toda uma questão histórica, enfim, questões atreladas a Dilma Rousseff, questões atreladas ao CDE, questões atreladas a escândalos de Facebook e Cambridge Analytica, que foram vetores aí para fazer o assunto andar, né? E aí, em 2018, a gente tem a lei aprovada e sancionada pelo ex-presidente Temer. Enfim, acho que não é nem o intuito aqui, mas nós já tivemos 2 anos para adaptação. Tá? Como gestor de um programa de adaptação, vendo uma situação como essa, e sabendo o momento que a minha empresa está, e sabendo tudo que já foi feito, eu vejo isso, de certa forma, como prejudicial. Tá? Minha primeira fase já foi feita, gap analysis, assessment, chegamos no relatório de impacto, enfim, eu tenho a real noção, ainda aqui de forma bruta, do que está acontecendo. Foram criados aí planos de adequação, enfim, questões aí PDCA e assim, uma série de coisas para resolver os problemas. Ou seja, a gente já sabe o tamanho do buraco, já sabe quais são as joias da coroa, e estamos aí em via do meio para o final para estarmos adequados a um programa de adequação. Programa de adequação que, enfim, que anda com questões paralelas de segurança da informação e, como muito bem dito pelo Vitor, segurança não deve andar por conta de lei. Enfim, a gente tem que ter isso como design. Então, é o security by design, né? Enfim, começar isso desde a ideia. Isso vai andar em paralelo. E pensando aqui já, quem lida com ISO, quem lida com PCI, muitas vezes é meio caminho andado, você não precisa reinventar a roda, né? Então, muitas coisas que você já fez, está fazendo, ou pode vir a fazer que esteja programado, e que tem aí em paralelo a LGPD que te demande de alguma forma isso, você pode andar de maneira conjunta se isso já não tiver sido feito. Ou seja, você não reinventa a roda, você ganha tempo, ganha fôlego e às vezes ganha braço e intensidade para conseguir tocar outros aspectos. Então, esse é um ponto. A gente tem ainda, e como brasileiros, a gente sabe que muitos deixam isso para a última hora, então, para alguns, a LGPD prorrogada pode ser um alento, pode ser um alívio. Mas também vai ter gente, sendo muito sincero, que se não fizer agora, não vai fazer daqui 6 meses, não vai fazer daqui 2 anos, que vai esperar a água bater. A real é essa. E, na prática, empurrar por empurrar, mais uma vez, a prorrogação da vigência dessa lei de uma certa forma, institucionalizar a barrigada. Né? Então, quem não fez agora não vai fazer depois, boa parte. Né? Talvez, eu acho que como situação alternativa, e aí olhando não só como gestor de projeto, mas como advogado e como titular de dado, que sou também, assim como todos nós, a questão atrelada à prorrogação não da vigência da lei, mas da utilização e do enforcement das sanções, ou seja, tornando a lei num primeiro momento informativa, tornando a lei num primeiro momento educativa, para daí, seja daqui 6 meses ou 1 ano, né, como está se ventilando, né, se considerar prorrogação aí para janeiro da lei e prorrogação das sanções para agosto do ano que vem das sanções da lei, talvez, enfim, não é o ideal, mas seria mas talvez seja um mais meio razoável, né? Pelo menos a prorrogação das sanções pode sim ser mais razoável, porque aí dá um pouco mais de tranquilidade para as empresas, né? Efetivamente incentivo irem atrás, para não ficarem no risco de, poxa, se eu não fizer nada, e aí, como é que fica? Porque a gente sabe muito bem também
que a gente vai depender de uma NPD a ser criada, estar devidamente falamos sobre isso. E iniciada para, olhando o caso, né? Ela que vai fazer a mensuração formalmente num primeiro momento do valor da sanção, da questão da sanção. Né? Então, a gente tem parâmetros para isso. Então, na verdade, Gustavo, quer dizer, você usou uma palavra, né, onde você colocou que, obviamente, vocês, dentro da tua organização, no projeto que você está tocando, obviamente já avançou bastante, mas, em geral, é prejudicial. Então, vamos tentar fazer uma rodada rápida agora, a gente vai começar a trazer perguntas também, e eu queria só voltar ao Arthur numa colocação que foi feita agora pelo Gustavo. No caso das sanções, e aí vamos esclarecer um pouquinho esse ponto e ver a sua opinião, o que tem sido argumentado, que a lei entra em vigor, mas posterga as sanções, é que, ok, do ponto de vista, talvez, de alguma atuação de um Ministério Público, algo assim, as sanções realmente possam ser postergadas. Mas, no momento que a lei entra em vigor, ela passa a poder ser utilizada para qualquer tipo de ação, inclusive individual. Então, não é isso que gera um pouco também de temor o fato de que, tendo a lei, ela passa a vigorar. A sanção pode não ser aplicada, mas a lei pode ser aplicada. Isso não gera aí também uma certa indefinição ou uma certa preocupação por parte de quem ainda não está preparado para a LGPD? Com certeza, Graça, muito bom o comentário do Gustavo. Eu acredito que é nessa direção. Mas existe também outro questionamento, né? Mesmo que se postergue as sanções, a própria lei ela diz claramente que a autoridade nacional ela irá se encarregar de normatizar, né, de regulamentar aquelas sanções, de como que aquelas sanções ela vai detalhar a aplicação daquelas sanções. Se não existe autoridade, mesmo que se postergue, né, é algo que pode ser, de qualquer modo, alguém pode peticionar em cima da lei em vigor, mesmo sem as sanções. O que acontece é que nós temos visto que existe realmente esse temor das sanções e acabou, vamos dizer assim, contagiando todo o escopo da lei. Né? Acabou que, vamos fazer o seguinte, então vamos postergar a lei como um todo, mas eu acredito que, sinceramente, nem as sanções deveriam ser postergadas, porque o que acontece? Né? O senhor tem que, nesse período agora, claro, o período mais complicado, eu tenho conversado com algumas organizações como privadas, né? As organizações públicas, como a lei ela foi mais suave com as organizações públicas do que com as organizações privadas, então, as públicas, o que foi feito? Pelo menos no nome da Administração Pública Federal, né? Foi feito, e muito bem feito, por um comitê de proteção de dados, foi feito um guia com orientações, com recomendações para a implementação da LGPD. Saiu até a semana passada. Né? Isso, então, falamos sobre isso no nosso debate com os advogados, exatamente. Tem um guia já, né? Um norte. Isso, exatamente. Mas o que aconteceu? As organizações privadas, como disse o Ivo, como disse o Gustavo, perdão, eles ficaram, durante todo esse tempo, algumas realmente trabalharam em cima e outras acabaram protelando isso. Ou não levaram a sério, com a seriedade que o assunto merecia. E agora veio a Covid, e eu conversei com vários aqui em Brasília, e o que fizeram? As organizações elas tiveram que canalizar todo o esforço de TI deles, todo o esforço, a massa crítica de TI, que também passa, essa parte de produção de dados passa muito pela gestão de TI. O que acontece? Não unicamente, mas também por isso, e canalizar também os esforços das equipes de segurança para transformar um trabalho que era presencial em praticamente 100% em home. Então, o que acontece? Todo o esforço concentrado daquela organização, que muitas vezes não é uma organização grande, foi canalizado para poder remitir o home. Então, essas organizações que eram contra a postergação começaram a ser a favor da postergação da LGPD, né? Exatamente com receio de não dar conta disso tudo. Né? Mas eu concordo com o Vitor, concordo com o Gustavo também. Acredito que minha posição pessoal é que não se deveria postergar, sinceramente, nem o artigo dela. Na verdade, esse é até o melhor dos mundos, né? Na verdade, pelo que nós estamos acompanhando, né, pelo menos os nossos 3 participantes aqui, de certa forma, né, defendem aí que
de alguma maneira seria interessante realmente que a lei não fosse postergada, mas tem uma pergunta aqui direcionada para você, Vitor, que é a seguinte. Vitor, você fala sobre a maturidade da segurança e que a segurança não deveria estar tão ou impactada ou presa à entrada ou não em vigor da lei. Mas, na maioria das empresas, muitas vezes é o próprio líder de segurança que está à frente do projeto de LGPD. E hoje ele também está tendo que se envolver com o projeto que é o gerenciamento da crise. Então, muitas perguntas estão chegando e querendo explorar um pouquinho se, nesse momento, realmente, mesmo que a segurança com um pouco mais de maturidade tenha tocado ou tenha se envolvido com os projetos, hoje o projeto de LGPD poderia estar rivalizando com a crise. Então, uma postergação seria, nesse ponto de vista, mesmo que a empresa já tenha avançado na maturidade da LGPD, uma forma de tentar estabelecer um cronograma um pouco mais leve para que se possa dar uma prioridade maior à crise, ao gerenciamento da crise, ao impacto dela, o home office e tudo mais. O que você acha disso? Vocês estão ouvindo? Eu acho que o Vitor está no mudo. Deixa eu tirar, desculpa. Voltou. Não, imagina. Bom, como eu tinha comentado na primeira parte, né? Quando eu digo assim, quanto mais avançado você está em termos de maturidade, eu quero dizer quanto mais próximo você está no cenário de conformidade. Então, se você está mais avançado, você vai ter menos esforço de agora até agosto para poder concluir o trabalho, né? Ou se já não tiver concluído, já estiver numa fase já de PDCA, né? Então, concordo. Se você ainda tem ali muitas ações para executar, e como muitas das empresas estão, às vezes, talvez até equivocadamente, tratando o projeto como um projeto de segurança, tá? Você vai ter uma concorrência, né? Você tem todas as questões de ameaças que estão aumentando nesse cenário de distanciamento social, né? Isso é noticiado o tempo todo. Tem toda a questão de suporte dos ambientes remotos, né? Toda uma questão ainda de conscientização que precisa ser feita, porque o cara não está acostumado a trabalhar direto de casa por um período tão extenso, e gera uma concorrência. Mas depende, novamente, de quanto é o tamanho do seu backlog atual para você entrar para um cenário de conformidade, né? Eu digo essa questão, às vezes, de estar equivocadamente sendo conduzido por segurança da informação, porque a gente volta lá naquele princípio que segurança da informação é um pedaço dessa frente de conformidade, né? Você tem ali uma questão de processos de negócio, tem umas questões relacionadas à parte legal, né? O mais correto seria esse projeto ser conduzido por um comitê, formado ali por algumas áreas, né? Como eu já comentei o caso, que nós optamos fazer dessa forma, nós temos ali um comitê ali, jurídico, compliance, recursos humanos, né? Eu acabei liderando o projeto por uma questão de compartilhar esse trabalho com eles, mas todo esse comitê atua 100% no projeto e é uma forma também de poder balancear essa carga de trabalho, né? Quando alguma coisa está mais pesada de um lado, a gente tem ali a possibilidade de alocar uma pessoa para tomar algumas ações ou priorizar algumas frentes naquele lado e em detrimento de outro lado que está mais sobrecarregado. Mas realmente não sei quem fez a pergunta, mas é um ponto a ser observado, porque essa concorrência vai existir mesmo. Você está tratando os dois temas, né? E o tema da crise é muito mais crítico hoje do que o tema do compliance LGPD num cenário onde a postergação foi aprovada. Mas, vamos lá, só finalizando, tá, Graça? Eu sou mineiro, né? E tem algumas coisas que eu aprendi em casa com a minha mãe, né? Uma é não contar com ovo no interior da galinha. A lei ainda está valendo para agosto, né? A gente tem ali um projeto de lei aprovado no Senado, isso é bom estar claro para todo mundo, né? Ele foi para a Câmara para ser avaliado pela Câmara. Se a Câmara mudar uma vírgula nesse projeto, volta para o Senado de novo, o Senado tem que votar de novo para votar para a Câmara de novo para ir para a sanção do presidente. Tá? E cada uma dessas etapas ele pode ser negado, né? E pode ter um atraso, ele pode não acontecer. Então, o que a gente tem hoje de fato, né? É uma indefinição, né? Indefinição, mas a gente precisa trabalhar com fato. O fato a lei entra em vigor em agosto de 2020. Tá, entendi. Você está defendendo que
Enquanto não, nenhum projeto é aprovado, enquanto não há uma medida provisória, enfim. Para mim, está esperando a possibilidade de ser postergado, mas não foi postergado ainda. Né? Eu estou trabalhando com o target de agosto até o momento. Não sei se os colegas divergem disso daí, mas é a minha opinião. Não. Eu vou trazer uma pergunta interessante nem um pouco. aqui. Eu vou trazer uma pergunta interessante aqui da Ana Maura. A Ana Maura se identificou aqui. Gerdau e Whirlpool são grandes empresas e certamente têm profissionais e budget para avançar nas questões da LGPD. E para as empresas que já tinham dificuldade em tratar com essas questões, os desafios ficaram ainda mais complexos com a Covid. Eu, por exemplo, sou setor de educação. Está muito complexo gerenciar tudo isso. Alguma dica? Quer dizer, na verdade, o público já começa a avançar dizendo o seguinte: ok, está difícil, realmente rivaliza, mas alguma dica? Gustavo, alguma dica para esse público que está assistindo? Eu vou complementar, Gustavo. Na primeira rodada, a gente tentou ter uma ideia, o percentual hoje de empresas que ainda realmente não avançaram no projeto de LGPD é muito grande. São várias pesquisas sendo lançadas. Eu já tentei chegar a esse número, mas me parece que está assim, realmente avançada, com maturidade nesse projeto, talvez estejamos falando de 10%, 20% no máximo. Então, a gente está falando aí de 80% de empresas que estão exatamente corroborando essa pergunta que foi feita agora, né? O que eu faço? Qual é a dica, Gustavo? Olha, uma coisa assim, eu posso dar 2 ou 3 dicas e que devem facilitar para pequenas e médias empresas. Um é dividir o seu projeto em fases. Anota aí, Ana. Vamos lá. E aí é um pouco da minha visão. Eu até escrevi um capítulo sobre programa de adequação em multinacionais e deve sair em breve pela editora Revista dos Tribunais. Enfim, eu falo um pouco disso lá também. A primeira coisa, assim, é não tratar isso como um programa e não como um projeto, porque ele não vai ter fim. Então, esse é o primeiro ponto. É uma jornada, é um programa, e você vai continuar gerando relatórios de impacto, você vai continuar fazendo entrevistas, assessments, porque as evidências mudam, novas situações acontecem, enfim, isso é cíclico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dividir esse programa, essa jornada em fases. Porque com isso, enfim, você não sai pedindo dinheiro tudo de uma vez, né? Então, se você tiver que trabalhar efetivamente com contratação de pessoas, de empresas para auxiliar em processos ou de sistemas, e se você for contratar, que você trabalhe isso de forma faseada. É mais fácil para você conseguir justificar isso perante a sua direção. E terceiro, né? Hoje em dia, você já tem diversos órgãos, diversas autoridades de proteção de dados ao redor do mundo que estão fornecendo, que estão oferecendo guidelines, modelos, templates de PIAs, né, de Private Impact Assessments, de DPIAs, de Data Protection Impact Assessment. Quem for trabalhar com legítimo interesse já tem, enfim, também um certo material, principalmente com quem já lida com GDPR. Até se a gente traçar isso para uma situação atual, quando um promotor de justiça de um estado resolveu notificar uma empresa de telecom pedindo uma série de informações sobre elas, ele usou como base um guideline de um DPIA de uma autoridade europeia. Tá? Então, se ele conseguiu fazer isso, a gente também consegue. E tudo de graça, tudo à disposição de quem tiver interesse de trabalhar com isso, de quem quiser aprender sobre isso, ou seja, quem for a site de ICO, né? Quem for a site de CNIL, que é a autoridade francesa, a ICO é a autoridade inglesa, a autoridade espanhola também já tem material sobre o assunto, o IAPP, né? International Association of Privacy Professionals, a maior associação global de profissionais de privacidade e proteção de dados, que envolve advogados, técnicos, engenheiros, enfim, uma série de profissionais tem um material riquíssimo sobre o assunto. Turma de Exim, enfim, uma série de pessoas, de grupos, tem material na internet, tem grupos aí gerando material gratuito, enfim, dá para começar sem ter muita visão de gasto. Você consegue trabalhar muito dentro de casa. Então, acho que unindo esses pontos já é um bom começo, um bom primeiro passo para quem certamente não vai conseguir
gastar muito com esse tipo de adequação, ainda mais nesse momento onde o Vitor disse bem, dinheiro poderia ser gasto em LGPD, às vezes por conta de outras necessidades, de outras prioridades, mudam o rumo. Enfim, passa a ser usado para outras situações. Então, para muita coisa, aí você consegue trabalhar com o que já tem disponível no mercado. Perfeito. Uma outra questão importante, que várias perguntas, estou tentando aglutiná-las aqui para a gente atender aos temas que estão sendo enviados. Uma outra questão que também está sendo bastante comentada, o próprio projeto de lei, né? E, na verdade, principalmente a nota técnica do Ministério Público também pontuou a relação entre LGPD e coronavírus, Covid-19, o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? O próprio Ministério colocou a necessidade, inclusive a premência de uma lei justamente nesse momento, e aí tem uma série de questões envolvidas, mas eu vou trazer uma delas, que é a questão hoje do mapeamento, do rastreamento de celulares, da geolocalização. Arthur, nós temos exemplos aí no mundo, né? Eu selecionei aqui alguns exemplos fora China e Taiwan. Coreia do Sul usou recursos e avançou numa série de questões relativas à privacidade, Israel. E no Brasil nós estamos vendo aí também um avanço nesse sentido, mas com uma ressalva, abre aspas. Estamos falando de dados de localização não individualizados. E com isso, me parece que a discussão aqui no Brasil está sendo tocada nesse sentido, de que não está se infringindo nenhuma questão de privacidade de dados pessoais, porque está se falando de rastreamento dos celulares e localização não individualizada, portanto, dados anonimizados. Qual é a sua posição sobre essa questão, Arthur? Bem, assim, eu vou dividir em duas partes essa abordagem, tá, Graça? E vamos dizer assim, se a lei não está em vigor ainda, a LGPD, mas se estivesse, existem duas abordagens. Primeiro, a questão de políticas públicas, né, por necessidade, e aí os dados de saúde, embora sejam dados sensíveis, poderiam ser tratados como tal e poderiam ser enquadrados nesse quesito, ou no artigo 4º da Segurança Nacional, uma vez que desestabiliza a nação como um todo. Depende da aplicabilidade. Como ela não está em vigor, o que aconteceu? A preferência do governo foi pela reserva, foi pela cautela. No dia 13 de abril, chegou ao conhecimento do presidente da República, o presidente Bolsonaro, que, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que algumas empresas haviam concebido uma solução em conjunto, algumas operadoras de telefonia móvel, para conceber um mapa de calor, né? O que é isso? Ele permite verificar aglomerações e, a partir disso, você tirar uma série de estudos e conclusões estatísticas e tal, né? O que aconteceu? O presidente Bolsonaro ele impediu a colocação em prática dessa iniciativa. Ele não impediu, isso é importante deixar claro, não é por conta só que ele sabia que os dados eram foi dito a ele que os dados eram somente de geolocalização e anonimizados. Ele impediu pela possibilidade de escalada vamos dizer assim, do nível ou da capilaridade possível, da possível capilaridade, né, que essa iniciativa pode conter. Nós sabemos que há outros países que passaram desse estágio e tem um estágio vamos dizer assim, um estágio de invasão ou de intrusão muito maior, né? Com certeza. Então, isso é um estágio inicial. O presidente, por não ter exatamente essa dimensão, esse limite dessa escalabilidade, que ele fez? Ele impediu que fosse feito isso, né? Isso foi no dia 13 de abril. Né? Agora, isso, mas aí alguns governos, como o governo de São Paulo, está avançando nesse sentido com essa justificativa, embora a gente esteja acompanhando aí, já tem questionamentos em relação a isso, né? Exatamente. Já tem até uma inclusive ação... judiciais. Isso. Teve até já o veto de uma ministra do STJ, acho que foi hoje ou ontem. Conseguiram, num primeiro momento, uma decisão positiva aqui no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça, e foi cassado pelo STJ. Eu até tenho como consultar o nome da ministra aqui, enfim, alguma informação, mas o negócio está rodando muito rápido.
E acho que Sim, muito... eu acho que tem uma questão aí que eu quero ouvir o Vitor. Eu sei que o nosso bate-papo está muito bom, mas talvez o Vitor tenha que sair um pouquinho antes, né, Vitor? Se os outros puderem ficar mais um pouquinho, tem muitas perguntas aqui, Claro. mas eu não quero deixar de ter a opinião do Vitor. Vitor, você falou, eu tenho vou dar minha opinião sobre essa questão. Eu acho que o que está se discutindo um pouco é justamente uma certa colocação que foi feita aí já no mercado da possibilidade de se avançar nisso, né? Quer dizer, qual é o limite disso? Aonde que você não temos a lei, mas já temos essa preocupação, já estamos envolvidos com essas questões de privacidade, né? Independente da lei ter sido aprovada, estar em vigor, foi aprovada, não entrou em vigor. Então, seria questão, na sua opinião, da fronteira, do limite claro desse tipo de ação? Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, é a minha opinião particular, a minha opinião pessoal. Tá? Eu tenho muito medo dessa questão, até pelos motivos que o Arthur comentou, tá? Até onde isso pode chegar, tá? de se extrapolar isso daí. Eu acredito assim, em cima de tudo, a gente tem a Constituição Federal, que me garante como cidadão a minha privacidade, certo? E eu acho que isso só pode ser ultrapassado baseado naquilo que está previsto. São situações ali de segurança nacional, estado de sítio e etc. Né? Eu, Gustavo, como advogado, pode discorrer melhor sobre isso. Mas eu acho que se a gente não colocar alguns limites, a gente começa a perder o controle disso. Visto que já aconteceu, né, no passado, onde não se tinha nada para regulamentar as questões de geolocalização dos aparelhos celulares, né, que guardavam dados de sua localização e você sequer tinha conhecimento daquela informação. Né? E isso foi amplamente discutido, debatido, e foi amplamente provado que havia abuso em relação àquilo. Então, eu acho que muito por falta de não se regular, de não se colocar alguns limites antes. Então, na minha opinião, eu sou contra, tá? Eu acho errado, eu acho que não é por aí que a gente vai resolver o problema do Covid, na minha opinião particular, não sou médico, não sou especialista no caso, é uma opinião de leigo, tá? E, por outro lado, fere a questão de privacidade das pessoas. Tá? Isso aí pode ser usado, como você falou, para maneira, ação positiva, mas nada impede que daqui a pouco, naquela aglomeração, apareça um carrinho de picolé lá vendendo picolé, porque sabe que ali tem uma aglomeração de gente. Ou que alguém te mapeie, eu te mande um spam, né? Ó, vai chover, né? Você está na rua, aí a gente sabe que você está no Ibirapuera, vai chover, então compre um guarda-chuva online. Coisas desse tipo. Eu estou exagerando, tá? Levando para um lado mais caricato, mas a minha preocupação é essa. Sim, perfeito. Gustavo, tem uma pergunta aqui direcionada para você, mas se você quiser comentar rapidamente também esse cenário, é do Renato Silva Rosalino. Ele diz o seguinte: o que você, Gustavo, tem a dizer sobre essas certificações que estão sendo feitas para a DPO? Você acha que elas são válidas? Tá. Bom, concordo... A nossa plateia está... Obrigada. Concordo com o Vitor, é muito incipiente. Eu acho que, de certa forma, pode sim estar entrando numa seara um pouco complicada fazer isso da forma como está sendo feito, sem a gente ter a devida noção se os dados são para mera aferição de população, de calor, de localização, etc., se isso pode ser ou não um dado pseudo-anonimizado, se é um dado anonimizado na essência, enfim. A LGPD não trata muito bem, não trata, na verdade, sobre pseudo-anonimização, ela trata sobre dado anonimizado e o exclui, mas não trata sobre pseudo-anonimização e, enfim, não está claro efetivamente como as operadoras estão fazendo isso. Então, isso pode gerar incertezas, pode gerar uma série de questões. Eu acho que isso é até um tópico, talvez, para um outro debate, aí com pelo menos mais uma hora para a gente discutir o assunto. Isso que eu ia falar, semana que vem a gente vai voltar, com certeza, a esse tema aí, para explorar um pouco mais esse assunto, com absoluta certeza. Legal. Bom, certificação para DPO. Antes de você falar sobre certificação, deixa eu checar com o Vitor se ele ainda consegue ficar mais um pouquinho com a gente. Eu consigo até as 4. Despedir? Então ótimo. Tá, maravilha. Então, vamos falar sobre as certificações, Gustavo. Legal. Eu, nesse ponto, eu sou completamente agnóstico. Nunca assisti nenhum curso, então não posso falar sobre a qualidade e sobre o material que está sendo empregado, mas eu vejo que desde de instituições menores até uma FGV, por exemplo,
tem cursos atrelados ao assunto, tá? Eu não quero, meu intuito aqui não é denegrir ninguém, não é falar mal dos cursos, nem absolutamente nada disso. Mas eu não acho que é um curso, não acho que é um selo que vai te formar, te gerar um DPO. Se você não tiver na prática vendo o que é um programa de adequação, e aí o Arthur sabe o que é, o Vitor sabe o que é, e o Vitor comentou, ele toca, ele tem um comitê que o apoia, uma série de assuntos. Eu também tenho um comitê. E quem não tiver no dia a dia disso, assim, pode ter o que for. Ele ganha o selo de PO. Mas numa primeira gestão de crise, eu não sei muito bem o que vai acontecer. Tá? Então, quando ele tiver que lidar com vazamento de dados, se ele tiver que lidar com algum tipo de ransomware, se ele tiver que lidar com uma autoridade, se ele tiver que lidar com o MP, com o PROCON, com o IDEC, se ele tiver que atender o titular de dados. Assim, eu acho que o curso ele deve complementar e ele deve ter uma série de pontos positivos. Mas, assim, a gente vive um momento que é quase um live MBA para quem está trabalhando com o assunto. Sim. Então, eu acho que o dia a dia, mais o curso, mais a certificação, mais o treinamento... Esse conjunto, né? Exatamente. Mais o curso pelo curso pode até ser um dinheiro mal empregado, aí, ainda mais nesse momento de crise, por quem estiver buscando, talvez, a luz no fim do túnel. Uma pergunta aqui, direta, que eu vou endereçar para o Arthur, é do Eduardo Zimmer. Boa tarde, excelente debate. Trabalho no governo do estado de Rondônia. Obrigada, você está aí tão distante com a gente. Aliás, temos pessoas fora do Brasil. Acabei de saber aqui que receber está aumentando o nosso público. A nossa audiência começou e agora está aumentando, outros estão entrando, inclusive temos plateia aí fora do Brasil nos acompanhando, muito bom, obrigada. Então, o Eduardo, ele trabalha no governo do estado de Rondônia, está escrevendo uma política estadual de segurança da informação e nela está incluindo algumas questões de segurança para atender a LGPD. Estamos com preocupações quanto à adaptação de nossas bases de dados. Temos bases com mais de 40 gigabytes de informações, incluindo pessoais e sensíveis, que hoje não têm criptografia. Para atender esta lei geral, precisaremos reescrever todas essas bases. Você teria alguma dica, ou os participantes? Temos que realmente é um trabalho braçal? Essa pergunta e outras estão chegando muito assim pontuais em relação ao trabalho que tem que ser feito em torno de grandes bases de dados, né, Arthur? O que você, não criptografadas, o que você teria a dizer sobre esse assunto e se o Vitor e o Gustavo quiserem também colaborar? Bem, o que eu já tenho visto muito, agradeço a pergunta, o que eu tenho visto muito, nessas situações, restringe-se, a primeira coisa, restringe-se a quantidade de pessoas que lidam com esses dados. Essas pessoas têm que ser realmente selecionadas, tem que ser um grupo restrito, um universo restrito, né, para dificultar o vazamento, né, desses dados. Segundo, tentar, por algum modo, não sei quais recursos que ele possui ali, mas reforçar em tecnologia da informação mesmo, medidas de segurança, e algo que tem sido feito bastante em órgãos públicos aqui, pelo menos tem visto aqui no Executivo Federal, é exatamente a assinatura de termos de compromisso, né, o que faz o termo de compromisso? Ele é um documento administrativo e também ele tem reflexos até penais, né? Então, isso pelo Código do Servidor Público, né? Então, o que acontece? Aquele termo de compromisso, ele faz com que aquele grupo, aquele núcleo de servidores, eles tenham um patamar, seja levar um patamar superior em termos de comprometimento com aquele dado que está sendo manipulado, está sendo tratado, né? Enquanto não temos a LGPD, acredito que são algumas medidas, essas três, que podem ser adotadas de imediato. Vitor, acrescenta alguma coisa a essa questão desse trabalho braçal de manipulação de tantos dados, enfim, o que você pode acrescentar? Tem questões práticas, né? Tem questões de... Eu até ia fazer esse comentário a respeito da pergunta, quando foi feita lá, sobre o que fazer quando você está numa empresa pequena. Né? Ótimo. Eu passo a tentar pelo simples, né? Tentar fazer a coisa da maneira mais simples possível, né? A tal dica, né, da Ana, né? Às vezes o mais simples, na verdade, é entender se você precisa daquele dado ou não. Né? Talvez num cenário desse de órgão público, sim, necessite, né? O que pode ser anonimizado,
né, que aí você já sai do escopo de ter que dar essa segunda camada de proteção, né? Não sendo possível, você tem hoje opções de hardware de criptografia que ficam na frente da base de dados. É uma coisa mais técnica, mas você não precisa encriptar a base. Às vezes tem ali um banco de dados legado, sistema operacional, que a gente sabe que existe no dia a dia de empresas de órgãos públicos também, de tecnologias mais antigas, que você vai ter uma dificuldade de fazer isso na ponta, né? Você pode botar ali um man in the middle que faça isso por você. Isso vai ser de acordo com o recurso que você tem, né? Com o recurso financeiro que você tem para fazer, que dá para fazer também. Mas, de qualquer forma, você precisa encriptar depois o dado offline, né? Para que você não crie ali um vetor também de saída desse dado de forma não segura. Mas você pode fazer isso na base de dados ou fora da base. Hoje tem ferramentas que podem fazer isso aí. Pesquisa aí na internet, você consegue achar esses fornecedores que fazem esse tipo de... o que vendem, o que representa esse tipo de solução. Tecnicamente é viável, a resposta é essa. Você quer acrescentar? Eu queria acrescentar 2 pontos. Acho que, enfim, até vou deixar o Arthur feliz de comentar, mas o governo federal, recentemente, ele divulgou um guia de implementação da LGPD para a administração pública federal, e isso pode ser um benchmark para as administrações públicas estaduais, nesse sentido. Isso dá mais força para o assunto, até com relação ao começo da nossa conversa, que é adiar ou não a LGPD. Então, eu acho que ele pode tomar esse material como base, além de, obviamente, seguir todas as dicas, tanto do Arthur quanto do Vitor, que são preciosas, principalmente quando se fala em gestão de acessos e criptografia. Então, fantástico. E, gente, o segundo ponto é o seguinte, a minha opinião pessoal é base legada, é base tratada. Porém, artigo, se não me engano, 62 ou 63 da LGPD, falam que para base de dado legada, a gente depende de uma regulamentação ainda a ser definida pela NPD, a qual a gente também já falou que não está em vigor. Logo, a gente tem que pensar, por favor, eu não quero desencorajar ninguém a tratar base de dados, e volto a dizer, minha opinião pessoal, base legada é base tratada, mas primeiro, se for para ter que priorizar, é do D0 para frente, se ela, obviamente, não conseguir fazer tudo. E depois, num segundo momento, a vir tratar essa base legada, e aí talvez dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, mas enfim. Mas se ela quiser minimamente estar pronta para a LGPD, são dados coletados a partir de 16 de agosto de 2020. Então, acho que são só essas 2 considerações que eu gostaria de fazer nesse sentido. Um ponto adicional, Graça, só para comentar, é importante as pessoas tomarem lições aprendidas, tá? Para quem é de segurança da informação vai lembrar desse cenário. O melhor approach para você tratar, por exemplo, certificações como o PCI é você tentar reduzir o escopo, né? E aí você aplica a regulação aos requerimentos em cima do escopo já reduzido, você vai ter menos trabalho. Para a LGPD é a mesma coisa, né? Você tem algumas perguntas que são pegadinhas, né? Se você perguntar para o seu usuário final, para a área de negócio, qual o dado que ele precisa, ele vai te responder todos. Se você perguntar qual dado você usa, a resposta é completamente diferente. Então, hoje, muita gente fica exposto a vazamento de informação porque coleta coisa que não usa, que não precisa. Isso aí vai conversar também com a LGPD na questão ali da finalidade para tratamento do dado. A gente vai ter que observar isso também. Mas muito desse legado que a gente está conversando hoje foi coletado no passado baseado nisso. O cara pegava o máximo de informação possível sem ter ali um objetivo para o uso daquela informação. E muitas das vezes você vê que não precisa. Você não precisa de dado pessoal para uma série de atividades que são relacionadas à estatística, por exemplo. Ou para gerar uma análise de tendência, tanto que seja de passado, para analisar o que vai acontecer no futuro. Então, eu acho que essa questão de fazer o simples ajuda bastante. Você primeiro foca em reduzir o seu escopo, tirando tudo aquilo que não é importante, que você pode tratar de outra maneira, e foca fazendo no escopo. Temos aqui... Sim, eu vou só aproveitar, porque, como eu falei, eu tenho um limite de tempo, eu peço desculpa a todos. Tá? Nós estamos indo para o final. Eu acho que o Gustavo e o Arthur poderiam ficar só mais um pouquinho, porque eu ainda tenho aqui só mais algumas questões. Mas, Vitor, aproveito até, agradeço pela sua participação. Se você quiser deixar aí a sua mensagem final, e com certeza você vai estar
em outras oportunidades aqui com a gente na TV Decision. Muito obrigada aí pela sua participação. Pode deixar a sua mensagem final aí para a nossa plateia. Perfeito. Acho que o debate foi extremamente saudável e proveitoso para todos que estão nessa jornada de LGPD, também enfrentando essa crise aí, que é uma coisa que a gente jamais passou pela nossa cabeça que pudesse acontecer, né? Espero que todos fiquem com saúde, estejam bem. Agradeço aí o Arthur, o Gustavo pelos insights e todas as ideias que foram discutidas aí. E fico à disposição se precisarem de mais alguma coisa. A gente está sempre disponível aí para discutir segurança da informação e proteção de dados. São coisas que eu sou apaixonado por isso. Então, para mim é sempre um prazer. Isso não é nem sequer um compromisso. Tá? Para mim é uma diversão estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado, muito bom, pessoal. Muito Obrigado, bom. Vamos continuar. Obrigada, Vitor, pela participação. Obrigado. Valeu, Vitor. Um abraço. Até uma próxima. Valeu, Vitor. Abraço. Vamos continuar. Só para a gente finalizar, eu vou aglutinar 2 temas aqui, porque realmente a gente não vai poder avançar tanto aí. Eu sei que vocês têm também seus compromissos e são muitas perguntas, o que indica que a gente tem que fazer várias outras, né? Vários outros programas falando desse tema. Mas 2 aspectos. O primeiro, Arthur, e acho que Gustavo também comentou, e outros estão perguntando sobre essas iniciativas. Quer dizer, na ausência de uma autoridade, na indefinição de uma legislação, às vezes, em alguns setores, nesse caso aqui é o setor de varejo, fica difícil saber como avançar, né? Principalmente médias empresas e até pequenas. Como é que vocês veem essas iniciativas de criar guias setoriais e se isso depois vocês acreditam que vai ter algum peso sobre a autoridade? Se a autoridade tende a ouvir na medida em que esses setores avançarem, criarem talvez os seus próprios guias e manuais para facilitar a adequação. Queria a opinião de vocês sobre isso e aí já falar um pouquinho também sobre essa importância do papel da NPD para poder, de certa forma, respaldar e dar um norte aí para essas ações. O que você acha, Arthur? Há uma tendência de surgirem aí outros guias e manuais? Sim, Graça, o que tem acontecido? Eu gostaria de abordar isso, depois de falar um pouco sobre a NPD. Né? O que acontece? Né? Eu dou graça ao Criador, né? Porque tem surgido a cada dia mais especialistas em LGPD. Isso significa que as pessoas estão se interessando, né, Gustavo? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Senão que as pessoas estão estudando, estão se interessando. Né? Quando começou isso, uns 2 anos e meio atrás, 3, quando o instrumento ficou mais palpável de ser sancionado, né? Falando da própria LGPD, em 2018, então havia muito poucos. Né? Hoje, graças a Deus, uma profusão de pessoas que estão estudando, que estão se aprofundando, e isso é muito positivo. Né? Em virtude disso, várias organizações estão se juntando para tentar se proteger ou crescer juntas. Né? E aí o que acontece? Eu já sei que, claro, o Executivo Federal correu atrás e fez esse guia, providenciou esse guia. Eu sei que o Senado está se mexendo também, eu sei que a Câmara está Câmara dos Deputados com excelentes iniciativas. Né? Uhum. Então, o que acontece? O setor privado, várias organizações, várias entidades estão se juntando e fazendo, promovendo a elaboração desses guias. Isso é muito positivo. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de falar. A segunda, o que fazer, então, porque a gente não sabe se a lei, como disse o Vitor, né, se a lei vai entrar em agosto de 2020 ou se a Câmara vai aprovar na íntegra o texto que veio do Senado. Para a prorrogação até 1º de janeiro de 2021. Se entrar, o horizonte for realmente deste ano, de agosto de 2020, né, eu acredito que o que eu tenho ouvido muito nessas conversas é que, para o cumprimento adequado da LGPD, tem que ser feito um esforço proporcional das empresas, dependendo do seu porte, da massa de dados que ela trata, para que seja exatamente feito um esforço adequado para o cumprimento da LGPD, sem comprometer a sua atividade fim, sem comprometer o seu negócio. Eu acho que esse é o grande desafio das organizações privadas hoje, né? É cumprir a LGPD sem desfalcar todo o seu esforço no sentido de continuar vencendo na sua atividade fim. Né? Eu vi o Gustavo também sobre isso. Né? Sua vez, Gustavo. Sim, vou tirar aqui do mudo. Surgiu também mais aqui uma colocação, sou da área de saúde,
talvez o principal, o gestor de informações pessoais e sensíveis, e acho que realmente também faz muita falta o guia, o manual, uma orientação também para um setor tão sensível como esse nesse momento. Então, assim, de certa forma, essa questão hoje é muito premente, né? Quer dizer, de você realmente ter, né, vetores, guias, manuais, na ausência de uma autoridade. Então, acho que eu vou lembrar aqui, e o Arthur colocou bem, enfim, muita gente surgiu, muita gente está interessada no assunto. Primeira discussão sobre proteção de dados no Brasil veio em 2010, primeiro projeto de lei veio em 2012, mas só depois do escândalo Facebook Analytica e Facebook e Cambridge Analytica, a coisa realmente andou a partir de 2016, né? Enfim, projetos de lei se juntaram, executivo, legislativo, enfim, todo mundo empenhado. 2018 saiu. Tá? Quando a LGPD foi sancionada, órgãos mais como eu vou chamar isso? Órgãos atrelados à parte financeira, à parte de saúde, por exemplo, SUSEP, ANP, FEBRABAN, Bacen, enfim, soltaram regulamentos, soltaram informações, soltaram materiais relativos ao assunto. Isso já foi um primeiro passo. Né? Segundo passo, toda guia, todo material, todo informativo, ele vai ser uma boa prática e ele vai te ajudar, enfim, como uma das evidências no processo, por exemplo, de investigação da NPD. A NPD vai olhar tudo, enfim. Quando ela estiver constituída lá, 5 diretores, 23 conselheiros substitutos, enfim, quando todo mundo estiver lá e o negócio estiver rodando, na hora que eles tiverem que olhar, num caso de um problema de vazamento de dados, por exemplo, eles vão olhar tudo. Então, você vai entregar um dossiê para eles, o que você fez antes, durante e depois. E o guia, o manual, enfim, se cumprido, né? E aquilo pode virar até, talvez vou chutar um pouco o balde, mas uma questão atrelada à autorregulação, né? Mas porque o mercado, né? ou algum segmento, porque considerando que o PCI é uma autorregulação das empresas de cartão de crédito. Verdade, bem lembrado. Enfim, essa melhor prática pode ter um peso um pouco maior. Mas isso vai ser enfim, um dos requisitos. E é sempre bom que as empresas, os segmentos, as associações se unem para lutar aí pelo interesse do seu público, da sua população, da sua necessidade, mas desde que isso também não conflite aí com o interesse coletivo geral. Mas acredito, sim, que esses guias ajudam. Vejo de uma forma positiva esse guia do governo federal, ainda que ele, friso, né, já tenha sido criticado, porque sai o guia, mas não sai NPD, enfim, ou às vezes até uma questão técnica as insatisfações estão sempre quanto ao aí, conteúdo. Né? Enfim, o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, né? E toda a unanimidade, desculpe o meu português, ela é burra. Então, deixa uns criticarem, outros apoiarem, mas o negócio ele tem que sair. Então, situações positivas como guia, ou agora como o Ministério Público Federal soltando uma nota técnica contra a prorrogação do NPD, o Conselho Federal da OAB soltando uma manifestação técnica contra a NPD, um grupo atrelado a jornalistas e a empresas de publicidade também soltando um material, né, falando da NPD, falando da necessidade de não se prorrogar, enfim. Essa são não manifestações todas são manifestações que né? plausíveis e positivas no cenário, né, que a gente vive. Mas não sou contra, sou a favor, e acho que tudo isso vem por um bom motivo. Bem, pessoal, eu avancei, porque a audiência está assim, não tivemos quebra de audiência, sinal de que o tema, né, está sendo proveitoso para todos vocês, acredito que também para os nossos painelistas, mas vem aquele né, nós temos que terminar. A boa notícia é que nós teremos outras rodadas. Bem, eu só quero fazer aqui, antes até das despedidas aí dos nossos painelistas, deixando suas mensagens, eu quero só fazer aqui duas colocações, porque foram muitas mensagens também, que na verdade não são perguntas, né, mas são mensagens querendo deixar a sua posição. Então, o comentário do Renato Silva Rosalino, concordo que a LGPD deve ser encarada como um programa, pois ela não tem fim, que eu acho que foi em cima de uma colocação que o Gustavo fez, e o Hélio Augusto Camargo de Abreu também faz aqui a sua colocação, falando sobre a importância, né, da não prorrogação da lei, da entrada em vigor, e tem uma série de outras manifestações aqui
que depois a gente reúne, porque, na verdade, a gente tem a edição do vídeo, mas a gente também tem uma matéria onde a gente complementa, e muitas questões e comentários que não conseguimos trazer no programa, a gente consegue colocar no material como complementar. Então, de qualquer forma, a posição de vocês, a defesa aqui da não prorrogação ou da prorrogação, que está bem dividida aqui a plateia, com certeza a gente vai conseguir reportar aí na nossa cobertura. Então, eu gostaria muito que agora ouvíssemos aí uma posição, uma colocação final, uma despedida, um agradecimento aí dos nossos participantes, para que a gente realmente possa encerrar o nosso programa, mas termos aí outras oportunidades. Arthur, suas considerações aí finais, rapidinho, pessoal, não puxar minha orelha aqui no avanço aí do horário. Tá bom, só agradecer, graças a você, né, ao Vitor, que já, né, saiu aí também, o Gustavo, né, e toda a nossa audiência. Né, a ideia realmente é de permanecer no esforço de implementar a LGPD, de fortalecer dia a dia a cultura de proteção de dados pessoais no nosso país, na nossa sociedade, nas nossas instituições públicas e privadas. O Brasil só tem a ganhar com isso. Só tenho a agradecer, é uma grande honra para mim, e estamos à disposição para eventos futuros. Ótimo, obrigada. Gustavo, suas considerações finais? Mais uma vez, quero agradecer a Graça, TV Decision, Security e todo o grupo aí envolvido na organização desse evento, que me traz muita felicidade, muito apreço em participar. O Vitor falou, ele adora o assunto e eu não sou diferente, eu também adoro e venho, né, desde 2007, eu venho passando por jurídicos de empresa, na grande maioria de tecnologia. Então, foi um assunto que, literalmente, é quase como um vírus aí, fazendo uma analogia, uma brincadeira. Pegou e não solta mais. Sou realmente um entusiasta no assunto, gosto bastante. Não me intitulo como especialista, Arthur, está cheio de especialista por aí. Mas o senhor o senhor. Eu tenho mais aí uma vontade, um ímpeto de estudar, de fazer, de acontecer. Sou um entusiasta do assunto, sou um entusiasta da não prorrogação, não só pelo programa que eu estou tocando, eu acho que são os dados de todos nós que estão envolvidos, todos nós somos titulares de dados, enfim, por questão de saúde, por questão de dados junto ao governo, por questão de dados nossos dentro das empresas os quais a gente trabalha, por conta de farmácia, por conta de colégio, enfim, por conta de tudo. Os nossos dados estão 24 horas envolvidos e eu falo que eu gosto de vender LGPD pelo amor e não pela dor. É muito fácil falar de multa, é muito fácil falar de sanção, mas assim, é a proteção do nosso dado, dos nossos filhos, famílias que estão em jogo. Então, quanto mais rápido a gente puder fazer isso, melhor. E outra, né? Gera uma questão de confiabilidade internacional, né? Credibilidade. De ter credibilidade, confiabilidade, segurança para negócios, segurança entre governos, segurança entre tudo. Enfim. Então, o que a gente puder fazer para ajudar nesse sentido, para se tudo correr bem, 16 de agosto de 2020, a LGPD está em vigor e a gente está tendo que trabalhar para cada vez agir da melhor forma, com as melhores práticas, enfim, com relação a dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Isso, pelo menos como vontade e afirmação pessoal, vai acontecer, né? Fico à disposição, estou nas redes sociais, enfim, as pessoas conseguem me achar. Vira e mexe, estou participando de algum evento e também me coloco à disposição para novos eventos de vocês, Graça, e também para tirar possíveis outras dúvidas aí. Foi um super prazer debater com todos vocês, Arthur. Excelente sua visão, prática, concisa, enfim, e sem rodeios. Também foi muito ótimo, foi muito bom discutir com o Vitor e ver o lado dele, a visão dele como CISO. E, Graça, sempre um prazer ter você moderando com muita clareza e eficiência os eventos. Muito obrigada. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Arthur. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Só um lembrete, esse programa, como eu falei, a gente vai disponibilizar no nosso canal da TV Decision no YouTube. Lá também vocês podem fazer alguns comentários. Eu gostaria que vocês também enviassem para a gente, estamos programando os debates da próxima semana, temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal sendo debatido com os nossos especialistas. E vocês, ou na plateia, ou aqui com a gente no painel, são convidadíssimos para continuar conosco nessa discussão. Arthur, Gustavo e toda a plateia, muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês, pela audiência.
Até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Graça. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Um abraço.